Oi, Bela. Eu sou Mabel Cristina Dias e eu ajudo mulheres a encontrarem o seu propósito de vida e prosperarem. Eu vou te ensinar hoje a ser melhor do que 99% das outras pessoas. Quando você dominar os 5 pilares fundamentais que eu uso como base do meu trabalho, você entrará para o grupo daquele 1% de pessoas que criam para si uma vida próspera e repleta de significado. Quando eu falo em ser melhor que 99% das pessoas, eu não estou estimulando aqui nenhuma competição entre as pessoas. Porque eu acredito que o que realmente mede o nosso sucesso, a nossa felicidade, o que é? É a nossa própria régua. Ou seja, a ideia aqui é que nós possamos ser melhores hoje em comparação com o que fomos ontem. Isso se chama melhoria contínua e faz parte do funcionamento de muitas empresas de sucesso e até do próprio universo. Fazer parte desse 1% que cria para si uma vida fora do comum não é para estimular você a se sentir superior às outras pessoas. É para que você tenha a oportunidade de atingir um desempenho melhor em todas as áreas da sua vida. É para que você possa usufruir da vida de uma forma menos sofrida que os outros 99%. E caso você se importe com esses outros 99% e queira ajudá-los, fazer parte do 1% vai te dar tantos recursos para que você possa ajudar sua família, amigos e necessitados como você jamais imaginou. Você se tornará um farol a guiar quem precisa de você. Você certamente se tornará uma fonte de inspiração para as pessoas. Não tem como crescer da maneira que eu vou apontar aqui para você hoje e não impactar o mundo ao seu redor. Isso é impossível. É o que nós chamamos de efeito cascata. Você já viu aqueles experimentos maravilhosos onde se coloca peças de dominó enfileiradas e quando você dá um impulso na primeira, isso estimula as outras a irem para frente? Então imagine você sendo a peça inicial que forma esse movimento belíssimo. Ser melhor que 99% das pessoas, eu posso te garantir, nem é tão difícil assim. Pois o estado de escassez, seja material, mental ou espiritual da humanidade, atingiu hoje o seu ponto crítico. Nós estamos evoluindo em tecnologia, sim, mas estamos deixando a desejar como seres humanos. Nós somos parte da fonte que tudo é. E por essa razão, nós temos um tremendo potencial. Mas por que nós não estamos vivendo isso? Porque estamos enfeitiçados pelos problemas e oprimidos pela negatividade constante, tanto fora quanto dentro de nós. Isso nos dificulta muito conseguir a prosperidade que nós desejamos, seja ela financeira, relacionamentos, seja na vida pessoal ou na vida profissional. Nós chegamos a adoecer por não estarmos alinhados com o nosso potencial e, por consequência, a nossa moléstia, a nossa doença, adoece o planeta que nos abriga. Então, a responsabilidade aqui é maior do que nós pensamos. Para atingir esse 1%, nós temos que apenas sustentar a nossa vibração em patamares mais altos e alinharmos as nossas escolhas, as nossas decisões diárias com o nosso propósito maior de vida. Não se preocupe, eu vou explicar isso aqui tudo de uma maneira bem simples para que não reste dúvida alguma. Então, você pode me perguntar, Mabel, como é que nós podemos manter a nossa vibração em patamares mais elevados, em patamares superiores? Vou fazer uma parte. Para quem está chegando agora nesse canal, eu vou resumir algo muito importante. Assim como tudo que existe, nós somos feitos de energia. Eu, você, todas as pessoas. Somos pura energia. Energia condensada
na forma de matéria. Isso já era dito por tradições antepassadas, como a medicina tradicional chinesa, e hoje é confirmado pela ciência. Nós somos feitos de átomos e os átomos não são sólidos, são campos de energia em vibração. E a energia vibra em diferentes escalas de frequências, das mais baixas às mais altas. Assim, cada pessoa tem uma vibração própria, como se fosse uma assinatura energética. Essa assinatura, essa vibração, ela não pode ser vista pela maioria das pessoas, mas ela pode ser sentida. Essa vibração que nós emanamos o tempo todo atrai coisas, atrai pessoas, atrai situações que têm vibração semelhante àquela que nós estamos emitindo, por sintonia. Guarde essa palavra sintonia, que eu vou usar ao longo desse vídeo. Semelhante atrai semelhante. É isso. Se vibrar positivo, atrai coisas boas. Se vibrar negativo, atrai problemas. Simples assim. Então, para elevar e sustentar a nossa vibração em patamares superiores, para atrairmos coisas boas, vamos ter que trabalhar em 4 frentes: crenças, emoções, comunicação e ações. Esses são os 4 primeiros pilares. Depois, ao final, vou falar o último, que é um dos mais importantes. Vamos falar aqui do primeiro pilar, que são as crenças. Aquilo em que nós acreditamos fortemente, sem questionamento, tem uma grande chance de um dia ser criado na nossa realidade. De novo, aquilo que nós acreditamos fortemente tem grande chance de ser um dia criado em nossa realidade. E cada um cria a própria realidade conforme, em primeiro lugar, as suas crenças. Essas crenças podem ser positivas ou negativas. As crenças positivas, que nós podemos chamar de fortalecedoras, impulsionam você rumo ao crescimento. Exemplo, uma crença forte assim como: eu sou capaz de perceber e abraçar boas oportunidades de crescer em qualquer área da minha vida. Se você realmente acredita nisso e não oferece qualquer resistência emocional a ela, é isso que vai acontecer em sua vida mais cedo ou mais tarde. Por sua vez, nós temos as crenças negativas, que são também chamadas de limitantes. Por quê? Porque elas limitam, dificultam o seu crescimento, a sua prosperidade. Quer um exemplo? Eu nasci pobre e vou morrer pobre. Essa crença, ela não corresponde à realidade. Por quê? Porque existem inúmeros exemplos de pessoas que nasceram na pobreza e se tornaram multimilionárias. Mas se você acredita que nasceu pobre vai morrer pobre, você não tem dúvida nenhuma sobre isso? É isso que vai acontecer na sua vida mais cedo ou mais tarde. Para aquelas pessoas que têm conhecimento, é muito fácil identificar, perceber as crenças limitantes que impedem uma pessoa de prosperar. É nítido. O que nem sempre a própria pessoa consegue perceber. Se ela percebesse, talvez ela quisesse mudar essa crença limitante, não é? Antes de mais nada, vamos entender o que são crenças? Crenças correspondem ao que você pensa com convicção, sem dúvida nenhuma, sem questionamento algum, sobre qualquer coisa. Nós temos crenças sobre qualquer coisa na vida, qualquer área da vida. Vamos dar um exemplo aqui de uma crença na área da prosperidade financeira. Quem é rico é porque passou a perna em outras pessoas. Conhece essa? Essa é uma crença negativa sobre o dinheiro que muitas pessoas têm, mas que não é verdadeira, porque existem pessoas que ganham muito dinheiro de forma honesta e sem explorar, pelo contrário, ajudando outras pessoas.
Eu conheço várias pessoas assim. E se existe apenas uma pessoa assim, essa crença cai por terra. É o que a gente chama de cisne negro. Se existe um, poderão haver outros. E por que não você? Então, as crenças, como é que elas se formam? Elas se formam na nossa mente como resultado das informações que entram na nossa mente, das ideias que nós vimos, ouvimos, experimentamos desde lá de trás da infância e que acabaram ao longo do tempo se tornando verdades absolutas na nossa vida, mas que, como eu digo, não necessariamente correspondem à realidade. Os seres humanos têm crenças limitantes em maior número do que as crenças fortalecedoras. Por isso que nós estamos nesse patamar complicado aqui no planeta, em todas as áreas. Então entenda, a forma como você pensa sobre a vida, a forma como você enxerga o mundo e a prosperidade é o que a gente chama de mentalidade, né? Como a gente percebe as coisas. Então, a nossa mentalidade ela é resultado dos programas que foram instalados na nossa mente desde a infância e que ficam rodando no nosso subconsciente de forma automática, sem questionamento algum. Elas estão lá o tempo todo, mesmo quando você dorme. Essas crenças podem vir da nossa família, que nos diz coisas, das experiências que nós tivemos ao longo da vida, da sociedade no geral. Então, nós aprendemos coisas que vêm dos nossos colegas de escola, das pessoas que frequentam os mesmos templos, religiões que nós, e principalmente da mídia. Essas crenças ficam tão fixadas na sua mente que você dificilmente consegue percebê-las. Aí que está o problema. E se você não consegue nem perceber essas crenças, que dirá questioná-las ou mudá-las para melhor? As crenças são visões de mundo que afetam as suas escolhas, as suas decisões diárias e, por consequência, os resultados que você tem na sua vida. Sabe aquele paradoxo? De forma consciente, você quer prosperar, você quer ter sucesso, mas de forma inconsciente, sem perceber, você possui crenças silenciosas que vão minando os seus planos e impedem você de alcançar tudo aquilo que você sempre sonhou. É assim que funciona. As crenças no nosso subconsciente são responsáveis por 95% do porquê nós fazemos certas coisas, porque escolhemos determinados caminhos. Elas são muito maiores, mais importantes do que as nossas crenças conscientes, aquilo que a gente pensa que quer. E é por essa razão que as crenças positivas que você tem merecem ser reforçadas diariamente. E as crenças negativas que você tem precisam de reprogramação. O que é reprogramar uma crença? É substituir uma crença limitante por outra que seja fortalecedora. Dá para se fazer isso. Se você conseguir dar uma limpa nas suas crenças negativas e substituir por outras positivas, você já estará mais próxima do grupo dos 1%. Então vamos agora ao segundo pilar, que são as emoções. Como tudo que existe, cada emoção tem uma vibração específica. Nós temos várias emoções, mas didaticamente nós podemos dividi-las em duas categorias. As emoções positivas, que é aquelas que geram em nós bem-estar, e aquelas emoções negativas que geram em nós mal-estar. Emoções positivas são alegria, coragem, amor, entusiasmo, compaixão, contentamento, aceitação. Exemplos de emoções negativas temos tristeza, ódio, medo, raiva, ressentimento, frustração, apatia e negação. As emoções mais frequentes emanam uma vibração própria e atraem pessoas, situações e coisas de vibração semelhantes por sintonia. Lembra a palavra? Sintonia. É uma ressonância. Você está emanando emoções negativas, você vai receber coisas, pessoas, situações de mesma vibração.
negativas. Quando nós temos emoções negativas constantemente, sejam aquelas emoções exageradas, crises de ódio, ou então aquelas que não são expressas por nós, que são contidas, como uma frustração, uma indignação, um ressentimento, essas emoções atraem, por semelhança, principalmente aquilo que nós não queremos viver, aquilo que nós temos medo. As emoções são muito fortes. As emoções criam rapidamente as coisas na nossa realidade. E se nós temos emoções negativas o tempo todo, nós estamos atraindo coisas de mesma vibração. Por isso, é tão importante desenvolver inteligência emocional para aprender a administrar de uma forma melhor, mais eficaz, aquilo que acontece com a gente. Ou seja, aprender a ser uma pessoa menos reativa e mais equilibrada frente aos acontecimentos diários. Isso chama inteligência emocional. Então você cria sua realidade conforme sua vibração. Vou repetir isso. E a maioria das pessoas está vibrando em que emoção? No medo, na frequência do medo. Porque o ego do ser humano geralmente contém muito medo. Nós temos medo durante a nossa vida toda de certas coisas. Isso é natural e nos mantém vivos. Às vezes você pode compreender esse exemplo simples. A gente evita o fogo porque o fogo nos causa dor, então é um medo que nos protege. Mas aquele medo exagerado e infundado é altamente destrutivo. Que medos são esses? Exagerados, constantes e infundados que inundam a mente humana. Medos como medo de não ser ninguém, não ser aceita, não ser amada, não ter mais, medo de não ser capaz de realizar as coisas, medo de falhar, medo de não merecer as coisas, medo do que os outros vão pensar, medo de perder tudo, medo de morrer, de deixar de existir, medo do crescimento, medo da mudança, medo, 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 medo. Não é à toa que estamos onde estamos como coletividade. Vamos dar um exemplo na área financeira? Então, imagine que você quer sair do seu emprego, não está satisfeito e você quer abrir um pequeno negócio para prosperar financeiramente, mas você começa a ter medo da concorrência, medo de não ter clientes suficientes, medo de não ser capaz de gerir o negócio, medo da situação econômica do país ou do mundo, medo do que os outros vão falar se você falhar no seu empreendimento, e assim por diante. Como o medo nos paralisa e impede o nosso acesso à criatividade que poderíamos usar para melhorar os nossos negócios, o que acaba acontecendo? Você acaba manifestando no seu negócio exatamente aquilo que você teme, a falência. Isso é fatal a médio e longo prazo, porque isso vai rodando na sua mente o tempo todo e a mente, as emoções criam a realidade. Então aqui qual que é o ideal? O ideal é não se deixar levar pelas emoções, sejam elas positivas, tipo, nossa, as pessoas estão adorando o que eu estou falando na internet, ou me deixar levar pelas emoções negativas. Nossa, existem muitos haters tentando destruir meu trabalho, falando mal de mim e do que eu estou dizendo. Se eu pendo por um lado ou pendo para o outro, o que acontece? Eu fico refém. Se eu recebo aplauso, eu estou feliz. E aí as coisas começam a crescer. Se eu recebo pedrada, eu fico infeliz e aí vou para baixo. Como é que se resolve isso? Através da virtude da neutralidade, ponto neutro, sabe? No câmbio aqui, ponto neutro, nem para lá nem para cá. Se você aprender a encarar a vida com neutralidade, você vai ficar muito mais perto do grupo dos 1%. Vamos agora ao terceiro pilar, comunicação. Já ouviu falar que as palavras têm poder? É mais do que isso, a comunicação tem poder. Toda a relação da vida da gente envolve comunicação.
seja com outras pessoas, seja conosco, aquela conversa que a gente tem com a gente mesmo, internamente, ou até mesmo aquela conversa que a gente tem com algo mais transcendente a nós, com o universo, o todo, Deus, os mentores, seja o que for, algo que transcende a gente. Quando eu falo de comunicação, eu não me refiro apenas às palavras que você diz. A sua comunicação acontece de várias maneiras. 7% da sua comunicação vem através das palavras que você diz. Só 7%. E os outros 93%? Vem do tom de voz que você tem, das expressões faciais, das suas expressões corporais e até mesmo do seu silêncio. O silêncio diz muito. Então veja bem, cada forma de comunicação carrega uma vibração específica e essa vibração atrai situações, coisas e pessoas de mesma frequência, por sintonia, de novo a sintonia. Por isso, se você quer prosperar, é essencial que você comece a ter uma comunicação mais positiva e eficiente. Eu vou te dar uns exemplos práticos. Quando você passa o dia todo reclamando do seu trabalho, das contas que você tem que pagar, do trânsito, do engarrafamento, o que está acontecendo? Você está programando o seu subconsciente para encontrar mais motivos para reclamar. Quando você entra em fofocas, fica criticando a vida dos outros, você está criando um padrão mental negativo que acabará voltando para você mais dia menos dia. Por outro lado, quando você cultiva uma comunicação baseada na gentileza, na gratidão, expressando uma apreciação por aquilo que você já tem, e quando você reconhece as oportunidades que surgem no seu caminho, você está programando a sua mente para identificar mais motivos para ser grata. Então, aquilo que você repete com frequência começa a reprogramar a sua mente e a atrair situações e pessoas e coisas de vibração semelhante. Se você diz constantemente, não tem dinheiro para nada, o que está acontecendo? Você está criando exatamente essa realidade na sua vida. Se você faz cara feia toda vez que encontra alguém que você se sente incomodado, você vai atrair mais pessoas assim, justamente porque você está reprogramando seu cérebro para isso. Se você então aprender a se comunicar melhor, você estará se aproximando ainda mais daquele grupo dos 1%. Vamos agora ao quarto pilar super importante para que você tenha uma vibração alta. São os hábitos, aquilo que a gente faz todo dia. Você já deve ter percebido que o que você faz, as suas ações, elas geram reações a curto, médio e longo prazo. Se você passa no farol vermelho, no mínimo você vai receber uma multa. Além disso, o seu comportamento gera em você uma vibração que pode ser positiva ou negativa, dependendo da qualidade do seu comportamento, que vai atrair, adivinha, coisas, pessoas, situações de vibração semelhante por sintonia. Quer um exemplo? Gastar mais do que se ganha gera dívida. Isso é ação-reação. Você vê isso? É fácil entender, você vê isso no dia a dia, né? Ação-reação. E a vibração daquela pessoa que está endividada, que vibração é essa? Se ela tiver juízo, né? Ela vai estar com medo, em desespero, com raiva, preocupada. Essa vibração vai atrair para essa pessoa, por sintonia, situações que levam a mais endividamento. Percebe? As coisas que a gente faz também têm muita repercussão no que nos acontece. Aliás, as pessoas só percebem isso, né? Ah, eu gastei demais, criei dívida. Mas nem pensa no porquê está gastando demais, que são as emoções. Ou que pensamentos geraram, que crenças geraram em você essas emoções que você precisa equilibrar através do
consumo compulsivo, não é? Então, os nossos hábitos, nossas ações diárias pesam muito. Por isso, é preciso abandonar os hábitos desfavoráveis à prosperidade e criar novos hábitos mais alinhados com a abundância. É preciso mexer nos hábitos, ter disciplina para criar novos hábitos. E aí é outro problema que o ser humano tem muito, né? É falta de disciplina. O ser humano acredita que é indisciplinado e isso faz com que ele seja indisciplinado. Então, é preciso também trabalhar essa crença e começar ativamente a mudar os seus hábitos. Imagine só, né? Você é uma pessoa que está trabalhando duro, você está se esforçando, mas o dinheiro não vem. E quando vem, escapa das suas mãos. Aí você se pergunta, por quê? Eu estou fazendo tudo direitinho, eu até tenho um salário legal. Por que eu não consigo construir uma riqueza? E a resposta pode estar exatamente nos seus hábitos, que são adotados de maneira inconsciente. Você nem percebe o que está fazendo. Hábitos são ações repetidas com tanta frequência que se tornam automáticas. Nós fazemos e nem nos damos conta do porquê. Exemplos: não ter planejamento financeiro, não poupar, comprar por impulso, acreditando que terá dinheiro no mês que vem para pagar a conta do cartão de crédito, fazer investimentos de risco sem ter conhecimento financeiro e assim por diante. São muitos os hábitos indesejáveis para a prosperidade. Então, esses hábitos precisam ser eliminados da sua vida e substituídos por outros saudáveis, para que você se aproxime ainda mais daquele grupo dos 1%. Bem, até aqui nós vimos como manter a elevação da vibração, sustentar uma vibração elevada para atrair coisas boas. Temos que mexer nas crenças, nas emoções, na nossa comunicação e nos nossos hábitos, nas nossas ações. O quinto pilar vem ao lado e tem a sua importância própria, que é o propósito de vida. Na verdade, a maioria das pessoas não sabe para onde está indo, desconhece o seu propósito e por isso colhe os resultados ruins na vida. Você já se perguntou por que você está aqui? O que você tem a oferecer ao mundo? O que move, o que motiva você? É importante dizer que o propósito de vida não é uma coisa filosófica como se pensa. Ah, isso é uma coisa que é do ramo da filosofia, não preciso me importar com isso. Precisa muito, sabe por quê? Propósito de vida é algo prático que diz respeito a todas as áreas da sua vida, incluindo a prosperidade. As pessoas que vivem no paradigma materialista, ou seja, elas têm uma visão de mundo na qual a matéria, o sólido, é a base da realidade. Essas pessoas podem pensar que o nosso propósito de vida é apenas nascer, estudar, crescer, trabalhar, reproduzir, ganhar, gastar dinheiro e lá no fim morrer. Ou elas podem sequer parar para pensar sobre isso. Mas para aquelas pessoas que começam a despertar e atingir um certo grau de maturidade espiritual, descobrir seu propósito se torna uma questão fundamental, no mínimo curiosa e muitas vezes até incomodante. Ela incomoda quando você não consegue achar. Muitos buscadores ficam preocupados, olha, eu não encontrei meu propósito, e é algo que é bem mais fácil de se encontrar do que você pode imaginar. Antes de tudo, nós precisamos entender o que é o propósito. Se nós olharmos de forma profunda para esse conceito, o propósito se refere ao porquê, razão, a motivação que faz você e eu fazermos o que fazemos, ou não fazermos o que deveríamos estar fazendo. Lá no passado, as pessoas tinham um papel claro, definido pela sua família ou pela religião, sem entrar no mérito se isso é certo ou errado, se era muito rígido ou não. O que eu quero te mostrar aqui é que isso lá do passado se perdeu na sociedade moderna e deixou muitas pessoas completamente perdidas sobre o que fazer na vida, sobre o que ser.
Afinal, quando existem muitas opções, a tendência é que a gente não consiga escolher entre elas. Você conhece alguém assim? Que não sabe qual a área profissional seguir? Que troca de área muitas vezes? Que nunca se sente realizada profissionalmente? Então, tem a ver com propósito. Muitas vezes nós escolhemos profissões apenas pensando nas profissões do momento ou em áreas que permitam a gente ter mais remuneração. Embora o dinheiro possa ser uma motivação de início, ela não deve ser a única ou a principal razão para se trabalhar. Nós precisamos ter energia para manter o nosso empreendimento, a nossa profissão sempre crescendo, e sem propósito é complicado. Dinheiro pelo dinheiro não funciona a longo prazo. Nos deixa infelizes. Então, nós dedicamos energia, nosso tempo ao nosso trabalho, à nossa profissão. Por isso é essencial que a nossa profissão tenha um propósito, que ela faça sentido para nós, para as outras pessoas. Por isso que a escolha da profissão deveria ser guiada pelo propósito pessoal, pela liberdade de escolha, pela busca da realização. Sempre. Objetivos mais nobres. Até aqui nós entendemos o que é o propósito, mas você sabe qual a importância de investigar e descobrir o seu propósito? O propósito é uma bússola que guia você em todos os momentos, dando energia, motivação, o porquê, te dando clareza, ordenando as suas ações. As pessoas que descobrem o seu propósito de vida conseguem atingir excelência em tudo que fazem e, consequentemente, se tornam pessoas prósperas. E como descobrir o seu propósito de vida? Bem, antes disso, eu devo dizer que você tem uma orientação interna que norteia as suas decisões de forma não só racional, mas também física, psíquica e energética. Quando você ouve, percebe e começa a ouvir essa inclinação interior, você começa a ser guiada de alguma forma para a realização desse propósito de vida que é seu. Você pode descobrir o seu propósito, seja por intuição, através dos seus sonhos, de sincronicidades. O que é sincronicidade, Mabel? Sabe aqueles acontecimentos que parecem coincidência na nossa vida, mas que não são coincidência, eles têm significado, eles são trazidos por uma força maior. E existe uma outra maneira fácil e prática de se descobrir o propósito, que é fazendo comigo o seu mapa arquetípico, que é um guia seguro e eficiente para você descobrir qual é o arquétipo. O arquétipo é um padrão de comportamento. Qual arquétipo ou padrão de comportamento está influenciando você e como você pode aprender a usar esse conhecimento para alinhar as suas decisões diárias a fim de prosperar. Propósito de vida não serve somente para atingir uma meta, mas também para desfrutar da jornada enquanto ela acontece, para ser feliz aqui e agora. Estar no seu propósito mantém você alinhada, energizada, entusiasmada. Descobrir o seu propósito é o sinônimo de ter consciência de serviço, pois o seu propósito nada mais é do que o serviço que você vai prestar à humanidade. Você tem algo a compartilhar com o mundo. Quando você se conscientiza do seu propósito, na maioria das vezes os seus talentos se modificam, se adaptam e se multiplicam. E a vida lhe traz o que é necessário para realizar esse propósito, de forma natural e fluida. Servir é se tornar um canal do amor para fazer o outro crescer, prosperar, ser feliz também. Quando você coloca o seu propósito em ação, você se torna uma inspiração para as outras pessoas. Você se torna um canal para a expansão da consciência coletiva. Na verdade, nós viemos para servir. E enquanto não acordarmos para essa realidade, nós vamos seguir fracassando nas nossas tentativas de encontrar paz e felicidade. Enquanto acharmos que estamos aqui para satisfazer apenas aos desejos do nosso ego, nós vamos estar fadados ao sofrimento. Pois o ego
se identifica com o que é efêmero, passageiro. Então, resumindo o que eu trouxe aqui para você hoje, a mensagem que eu quis passar é a seguinte: quando você domina os 5 pilares, crenças, emoções, comunicação, ações, e alinha a sua vida ao seu propósito, você garante o seu lugar nesse seleto grupo dos 1% de pessoas que vivem vidas extraordinárias e que contribuem positivamente no mundo. Bela, agora que você sabe que o seu campo energético pessoal possui uma frequência eletromagnética específica, a sua assinatura vibracional, e que essa frequência está atraindo o tempo todo todos os resultados financeiros que você tem na vida, chegou o momento de alterar essa frequência para um nível vibratório superior através do método que eu venho desenvolvendo ao longo de 30 anos de trabalho e pesquisas. E o mais interessante é que esse método não vai ensinar você apenas a elevar o seu nível vibratório, mas principalmente vai ajudar você a encontrar o seu verdadeiro propósito de vida e vai te ensinar a prosperar através desse propósito, assim como aconteceu comigo. Enquanto eu não me alinhei ao meu propósito maior, eu não prosperei. Então imagine você viver numa frequência onde a prosperidade é a sua realidade, onde tudo flui com mais facilidade e você é capaz de atrair aquilo que você deseja. É isso que eu quero ensinar a você no meu workshop chamado Magnetismo Financeiro para Mulheres. Nele eu vou mostrar como transformar a sua vibração pessoal em um ímã para atrair abundância, trazendo resultados concretos para a sua vida prática. E também eu vou ensinar como você pode encontrar o seu propósito, como você pode prosperar através dessa descoberta do seu propósito. Muitas pessoas ainda acreditam que prosperar é apenas ganhar dinheiro. Mas quando você descobrir que o seu propósito é o maior combustível para a prosperidade, aí então o jogo vai mudar por completo e a sua vida vai se tornar um oceano de abundância. O Magnetismo Financeiro para Mulheres é um workshop online, prático, mas profundo. É uma experiência que nós vamos ter aprendendo diversas ferramentas de autoconhecimento, como programação neurolinguística, a virada emocional, a limpeza de crenças limitantes, mudança de hábitos para alinhar você à frequência da prosperidade, ativando o seu magnetismo natural para atrair riqueza, bem-estar, harmonia em todas as áreas da sua vida. O meu foco é que você compreenda e trabalhe esses 5 pilares que eu falei aqui hoje nesse vídeo, que são essenciais para acessar essa frequência da abundância, da prosperidade. Esse é o método que eu chamo SECA, que trabalha crenças, emoções, comunicação e ações. Além de descobrir o seu propósito de vida e transformar esse propósito no combustível para que você prospere. São técnicas que eu refinei ao longo de mais de 30 anos de estudos, de práticas e que eu apliquei na minha própria vida. Eu não falo nada que eu não tenha vivido ou que eu não esteja vivendo. Esses pilares são a base para que você finalmente se torne uma mulher magnética, magnética de prosperidade. A partir desses pilares, você não vai mais precisar perseguir a vida dos seus sonhos. Você irá atrair essa vida a partir de já. Se você realmente deseja isso para a sua vida, basta clicar no botão que está na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado para ter acesso imediato a esse workshop e as ferramentas que vão acompanhar a sua jornada. Que ferramentas são essas? Você vai receber uma aula prática com 1h e 40 minutos de conhecimento prático, real, aplicável. Você vai receber um e-book com todo o conteúdo desta aula e além de um audiobook que você pode usar para ouvir e reforçar
os conceitos sempre que você precisar. Além disso, você vai receber um workbook completo para que você possa aplicar na prática o seu conhecimento. E isso é muito importante. Por quê? Conhecimento sem prática é perda de tempo. Só incha a nossa mente. Então você vai ter 1 hora e 40 minutos de aula comigo, um e-book com todo esse conteúdo, você não precisa anotar nada. Vai ganhar um livro de atividades, o workbook, e vai ganhar o áudio também para você ouvir em qualquer momento que queira. Essas ferramentas vão guiar você em cada etapa para aumentar a sua vibração e para que você possa se sintonizar com a prosperidade que você deseja. Esse é o meu compromisso com você, mas a decisão sempre é sua. Esse é o seu momento de se sintonizar com a prosperidade que você sempre sonhou e que merece. Clique no link e comece já. Fique com meu abraço fraterno de sempre e até mais.